Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Andressa Leme, vídeo 2 sobre o tema identidade. E sim, eu vou falar sobre identidade versus propósito, porque como eu falei no vídeo anterior, a nossa identidade e o nosso propósito caminham muito juntos. Então se você não entende ainda a sua identidade, é muito quase certo que você esteja muito distante do seu propósito. E talvez também, aqui até o final do vídeo, me acompanhando até o final do vídeo, você vai pensar assim, caramba, eu estou perto do meu propósito e eu nem sabia. Pois é. Falando sobre propósito, eu falei que nesse vídeo eu iria falar 3 pontos para nós construirmos, caso você não entenda essa questão de identidade e tudo mais, para nós construirmos a nossa identidade em Deus. O primeiro ponto é Gênesis 1. Sim, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Certo? Sendo assim, se você quiser entender um pouco mais sobre a sua identidade, é só você olhar para o Criador. Que nós fomos criados segundo a imagem dele. Então tira essa imagem aí de que você não consegue, de que você não é criativo, de que você não é nada, porque é só você olhar para ele. Vou citar aqui um exemplo. Esses dias, meu filho entrou chorando, falando: estão falando que eu sou isso, as crianças estão falando que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal. Eram coisas até pesadas, assim, né? Daí eu olhei pra ele e eu falei assim: meu filho, vem cá. Você não tem que deixar as pessoas definirem quem você é, não. Ou, me fala uma coisa, sabe o que fala na palavra de Deus? Aí ele: não. Eu falei assim, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é isso que eles estão falando que você é? É uma palavra pesada, gente. Deus é isso? Aí ele: não, mãe, Deus não é isso não. Então você também não é. Combinado? Combinado. E isso é muito real. Muitas das vezes você tem uma autoimagem de si muito errada, muito distante do que Deus te criou, para ser. Então, para de olhar com a sua ótica ou com a ótica dos outros e começa a olhar pela ótica de Deus, certo? O segundo ponto é bem interligado. É você olhar ali, já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, comece a pesquisar sobre os atributos de Deus. Comece a olhar o que fala na palavra de Deus, se baseie nisso. Quantas vezes ali Deus não foi pelos seus? Diz lá em Josué 1:9, seja forte e corajoso. Tem os Salmos muito conhecido, que é o Salmos 91, no verso 11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Querido, se você tem o Senhor te guardando, o que mais você precisa para construir essa identidade, para parar de se perder em si mesmo? O terceiro ponto, também muito importante, é olhar para a vida do apóstolo Paulo. Tava aí uma pessoa que tinha sua identidade muito bem resolvida. Quando ele conheceu Jesus verdadeiramente, ele só foi. Ele pegou ali, ele se descobriu na identidade dele, e só fluiu. E é isso que o Senhor tem para nós, como as palavras do apóstolo Paulo, lá em Gálatas 1. Diz assim, em Gálatas 1 ele diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Tá aí. Quando nós queremos construir a nossa identidade em Deus, nós vamos desagradar a homens. Mas o mais importante é que nós iremos agradar a Jesus. Esse que tem que ser o alvo das nossas vidas. Lá em Filipenses 3, do versículo 12 ao 14, apóstolo Paulo também diz assim: não que eu o tenha já recebido ou já obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo aqui? Ele sabia que quando nós aprendemos sobre a nossa real identidade, nós temos que entender que nós não iremos alcançar a perfeição assim, eu vou descobrir minha identidade, agora eu sou uma pessoa perfeita. Não, nós vamos estar muito longe da perfeição. Mas quando nós entendemos a nossa identidade, nós nos tornamos mais próximo daquilo que Deus nos criou para ser de fato. Sendo assim, nós precisamos deixar as coisas para trás, esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o nosso alvo. E o nosso alvo tem que ser Ele, Jesus. Porque isso vai afetar diretamente no nosso propósito. Essa semana que passou, eu achei tremendo, assim, porque Deus foi me dando coisas que foi me mostrando sobre esse tema abordado, de que realmente era isso que ele queria falar. Eu sigo uma influenciadora aqui da cidade onde eu moro, e essa semana ela fez uma live com a mãe dela, contando a história da mãe dela. E eu achei, assim, sensacional. Ela disse que ela era muito pobre, ao ponto de chegar, assim, quando criança, chegar a desmaiar de fome. E me impactou muito, assim, a história de vida da mãe dela. E daí a mãe dela vai contando que aos poucos ela, foi trabalhando, quando ela ficou jovem, mais jovem, assim, foi podendo trabalhar, ela foi trabalhando e tudo, se casou. E tinha ainda assim uma vida um pouco difícil, mas aos poucos ela foi, abriu uma vendinha e foi crescendo e tal. Hoje ela tem um supermercado aqui na cidade. E ela falou dessa forma, ela é cristã também, e ela falou dessa forma, que uma vez ela se dizia que ela era comerciante, e uma vez foi um missionário pregar na igreja dela, que não conhecia ela, não sabia nada da história dela, olhou pra ela e falou assim: para de falar que você é comerciante, você é empresária, para de falar isso. E ela olhou assim, ela falou assim: nossa, ele nem me conhecia, não tinha como ele saber disso. Então era ali Deus construindo a identidade dela, porque muitas das vezes nós nos rebaixamos, nós queremos dizer que nós não somos tudo aquilo. Não tô querendo dizer assim que você tem que tá com o seu ego lá em cima, nem nada, mas não se perca na sua identidade, porque foi até o que a filha dela mesmo falou na live. A filha dela falou assim: tá vendo, mãe, como o nosso propósito tá inteiramente ligado à nossa identidade? Porque você foi uma criança que passou fome, que desmaiou de fome. Hoje, Deus te abençoou com um mercado cheio de comida, com uma profissão que você fornece alimento para outras pessoas, né? Como eu falo muito aqui, de que as nossas feridas irão trazer cura para outros. E hoje, aquilo que um dia feriu ela é cura para outras pessoas, porque ela ajuda outras pessoas, não só vendendo ali, trazendo sustento para a família dela, mas também ajudando as pessoas que necessitam. Então, olha só como está interligado, está muito ligado tudo aquilo que nós vivemos, todas as nossas dores. Então, assim, para de ficar de mimimi ali, mas eu tô sofrendo com isso. Transforma essa sua dor, essa sua ferida em cura para outros, entende? Transforma, ressignifica essa dor. Muda a chave, como eu falei no outro vídeo, muda a chave, vira, dá um start aí, se levante, saia desse comodismo e mantenha os seus olhos fixos naquilo que o Senhor tem pra você, que o Senhor quer de você. E só pra finalizar e pra te fazer entender um pouco mais sobre propósito, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz dessa forma:
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Se você está hoje com a sua identidade bem definida, se acalma, se aquiete, que no tempo certo, no tempo do Senhor, tudo vai se acertar, tudo vai se ajeitar, porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E mais do que tudo isso, o que é essencial para nós que temos o coração na eternidade, como está aqui no verso 11 do capítulo 3 de Eclesiastes. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tem coisas que nós não iremos entender, mas Deus pôs em nosso coração a eternidade. Tenha o foco nas coisas dos céus e no propósito para o que o Senhor tem. Se você tem alguma promessa e você não tem feito nada por isso, por exemplo, Deus falou para mim que um dia eu vou para os Estados Unidos, que um dia, sei lá, eu vou para a Argentina, e você não está estudando espanhol por quê? Você precisa se preparar para o seu propósito. Você já entendeu qual é o seu propósito, você só não adequou isso com a sua identidade. Então, dê o start e tenha o seu foco na eternidade, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.